Neste exato momento, há um tribunal funcionando acima de nossas cabeças. Não é um tribunal comum, onde advogados debatem e juízes hesitam. É o tribunal celestial, onde Deus mesmo ocupa a cadeira do juiz, e cada injustiça que você sofreu está sendo meticulosamente registrada como evidência. Você já se perguntou por que aqueles que te feriram ainda parecem prosperar? Por que suas mentiras não foram expostas? Por que parece que Deus está em silêncio diante da sua dor? Eu tenho uma revelação que vai transformar sua perspectiva. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é evidência sendo coletada. Cada lágrima que você derramou em segredo, cada noite que passou acordado, tentando entender por que pessoas que diziam te amar escolheram te destruir, cada momento em que sua integridade foi questionada por aqueles que sabiam exatamente quem você realmente é. Tudo isso está arquivado no Tribunal Celestial como prova da injustiça que você enfrentou. Mas o que você não percebe é que enquanto você estava sendo julgado na terra, eles estavam sendo julgados no céu. Enquanto sua reputação estava sendo destroçada publicamente, o caráter deles estava sendo exposto espiritualmente. O silêncio que você interpretou como abandono divino era, na verdade, Deus documentando cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de destruir aquilo que ele havia criado e chamado de bom. A vindicação não está chegando. Ela já começou. O que você está prestes a presenciar não é apenas a restauração da sua reputação, é a manifestação pública de um julgamento que já aconteceu nos céus. Deus não apenas vai limpar seu nome, ele vai reescrever toda a narrativa, e aqueles que pensaram que podiam brincar de Deus com sua vida, descobrirão que estavam brincando com fogo divino. O que aconteceu com você transcendeu qualquer conflito humano comum. Não foi apenas calúnia, não foi apenas fofoca maliciosa. Foi algo muito mais profundo e espiritualmente perigoso. Eles mentiram para Deus sobre você. Existe uma diferença abissal entre mentir sobre alguém em uma conversa casual e mentir sobre alguém diante do trono celestial. Quando eles distorceram sua história, quando pintaram você como o vilão da narrativa que eles mesmos criaram, não estavam apenas atacando sua reputação terrena. Estavam apresentando um falso testemunho diante do próprio Criador. Na lei espiritual, dar falso testemunho não é apenas um pecado comum. É uma afronta direta à justiça divina. É tentar enganar aquele que conhece cada pensamento, cada intenção, cada motivação real por trás de cada ação. Imaginem a audácia. Pessoas que conheciam sua verdade íntima escolheram deliberadamente construir mentiras sobre você, esperando que até mesmo Deus acreditasse em suas versões distorcidas. Mas aqui está o que eles não entenderam. Quando você dá falso testemunho contra um filho de Deus, você não está apenas mentindo sobre uma pessoa. Você está questionando a capacidade de Deus de formar caráter. Está sugerindo que Deus falhou ao moldá-lo. Está insinuando que o discernimento divino estava errado quando escolheu abençoá-lo. No Antigo Testamento, as consequências para falsas testemunhas eram severas e imediatas. Hoje as pessoas pensam que podem escapar dessas consequências porque não veem punição instantânea. Mas a justiça divina não opera no tempo humano. Cada mentira que contaram sobre você se tornou uma acusação contra eles mesmos no Tribunal Celestial. Eles se tornaram réus no exato momento em que tentaram fazer de você o culpado. O ataque contra você nunca foi realmente sobre você. Foi sobre Deus. Foi uma declaração de guerra contra a escolha divina, contra a seleção celestial que recaiu sobre sua vida. Eles não estavam apenas maltratando você. Estavam zombando do próprio processo de seleção divina. Quando Deus escolhe alguém, quando Ele coloca sua marca sobre uma vida, isso se torna visível no reino espiritual. Há uma unção, uma presença, uma autoridade que emana dessa pessoa, mesmo quando ela não percebe. E foi exatamente isso que incomodou aqueles que te atacaram. Não era seu sucesso que os perturbava. Era a evidência de que você havia sido escolhido para algo maior. Eles viram em você aquilo que sabiam que nunca possuiriam: a aprovação divina genuína, o favor celestial, a marca inconfundível de alguém que foi separado para um propósito específico. Isso criou uma inveja espiritual tão profunda que eles preferiram destruir a fonte da sua incomodação
a reconhecer a legitimidade da escolha divina. Mas aqui está a verdade que eles não compreenderam. Quando você ataca alguém escolhido por Deus, você não está apenas confrontando uma pessoa, você está confrontando o próprio Deus. Você está questionando sua sabedoria, desafiando sua autoridade, sugerindo que ele cometeu um erro ao escolher essa pessoa. A arrogância espiritual que os levou a acreditar que poderiam reverter uma decisão divina é a mesma arrogância que está prestes a ser publicamente humilhada. Eles pensaram que poderiam convencer o mundo de que Deus havia escolhido a pessoa errada. Mas Deus está prestes a mostrar ao mundo inteiro que sua escolha foi perfeita desde o início e que aqueles que a questionaram é que estavam completamente equivocados. A verdade é que eles nunca quiseram realmente a verdade. Queriam seu sangue. Queriam vê-lo destruído, quebrado, removido da equação. E a razão para essa sede de destruição era simples. Sua inocência expunha a culpa deles. Sua integridade revelava a falta de caráter deles. Sua pureza se tornou um espelho que refletia a sujeira espiritual que eles tentavam esconder. Pessoas íntegras são ameaças naturais para quem vive na desonestidade. Sua simples existência, sem que você fizesse absolutamente nada, servia como uma acusação silenciosa contra o estilo de vida que eles haviam escolhido. Eles sabiam que enquanto você estivesse por perto, sendo quem você realmente é, sempre haveria uma comparação constrangedora entre a luz que emanava de você e as trevas que eles abraçaram. Por isso, não bastava apenas te afastar ou te ignorar. Precisavam destruir sua credibilidade completamente, porque enquanto sua reputação permanecesse intacta, ela continuaria sendo um lembrete vivo de tudo que eles não conseguiram ser. Precisavam convencer o mundo de que você era uma farsa, porque só assim poderiam continuar vivendo suas próprias mentiras sem se sentirem expostos. Mas aqui está o que eles não calcularam. Ao tentar destruir sua pureza, eles documentaram a própria impureza. Cada mentira que inventaram sobre você se tornou uma confissão sobre quem eles realmente são. Cada acusação falsa que fizeram revelou suas próprias falhas de caráter. Tentaram fazer você parecer sujo, mas só conseguiram deixar mais evidente o quanto eles mesmos estavam contaminados. A tentativa fracassada de destruí-lo espiritualmente se tornou a evidência mais clara da diferença espiritual entre vocês. Eles revelaram que não possuem as armas espirituais necessárias para uma batalha legítima, então recorreram às únicas armas que conheciam: mentira, manipulação e destruição da reputação. O silêncio de Deus que tanto te angustiou não foi abandono, foi estratégia judicial, foi o juiz celestial permitindo que toda a evidência fosse coletada antes de proferir o veredicto final. Cada dia que passou sem intervenção divina aparente foi mais um dia de documentação espiritual minuciosa. Pense como um promotor experiente que tem um caso sólido, mas escolhe esperar para reunir evidências irrefutáveis antes de apresentar sua acusação. Deus não estava atrasado, ele estava sendo meticuloso. Cada mentira adicional que contaram sobre você, cada tentativa extra de destruir sua reputação, cada momento em que pensaram que haviam vencido definitivamente, tudo isso foi sendo cuidadosamente arquivado como evidência adicional contra eles. No reino espiritual, existe algo que podemos chamar de recibos divinos, a documentação celestial de cada injustiça cometida. Enquanto você chorava em silêncio, questionando se Deus havia te esquecido, esses recibos espirituais estavam se acumulando. Cada lágrima sua se tornou uma evidência a mais da crueldade deles. Cada noite de insônia se transformou em mais uma prova da profundidade do dano que causaram. Deus permitiu que você fosse testado, não porque duvidava de você, mas porque precisava que o caráter deles fosse completamente revelado. Precisava que suas verdadeiras motivações ficassem cristalinas, que suas máscaras caíssem completamente, que não restasse nenhuma dúvida sobre quem realmente eram. O silêncio temporário foi a estratégia mais brilhante possível. Deu a eles corda suficiente para se enforcarem espiritualmente. Permitiu que revelassem a extensão completa de sua malícia. E agora, com todas as evidências devidamente coletadas e catalogadas, chegou a hora da apresentação do caso no Tribunal Celestial. O silêncio está prestes a ser quebrado, e quando for, será com o som da justiça divina
ecoando por toda parte. Enquanto eles pensavam que estavam te testando sua resistência, sua fé, sua capacidade de aguentar pressão, algo muito mais profundo estava acontecendo nos bastidores espirituais. Eles estavam sendo julgados. Cada ação que tomaram contra você, cada palavra que proferiram, cada estratégia que usaram para te derrubar, estava revelando o verdadeiro conteúdo de seus corações. Deus usou sua resistência como um revelador de caráter. Sua capacidade de permanecer íntegro sob pressão serviu como um teste de laboratório espiritual que expôs as toxinas escondidas no caráter deles. Quanto mais você se mantinha firme em seus valores, mais eles revelavam a ausência de valores próprios. Quanto mais você demonstrava misericórdia, mais eles demonstravam crueldade. Foi como colocar luz intensa sobre cristal e sobre lama. O cristal reflete a luz e se torna ainda mais brilhante. A lama absorve a luz e fica ainda mais escura e visível em sua sujeira. Sua integridade funcionou como essa luz intensa, e enquanto você brilhava mais a cada teste, eles se revelavam mais sombrios a cada reação. O julgamento oculto estava documentando não apenas o que faziam, mas quem realmente eram quando pensavam que ninguém estava olhando, quando acreditavam que poderiam agir sem consequências. Revelou que tipo de pessoas se tornam quando recebem poder sobre alguém que consideram vulnerável. A ironia mais profunda é que eles estavam tão focados em construir um caso contra você que não perceberam que estavam construindo um caso contra si mesmos. Cada evidência que tentaram fabricar sobre sua suposta falta de caráter se tornou evidência real de sua própria falta de caráter. Cada testemunha que tentaram convencer a falar contra você se tornou testemunha de sua própria manipulação. O julgamento que pensavam estar conduzindo contra você era, na verdade, o julgamento que Deus estava conduzindo contra eles. Eles te trataram como um cordeiro sacrificial, acreditando que sua destruição de alguma forma purificaria a situação, que jogar toda a culpa em você resolveria os problemas que eles mesmos criaram. Pensaram que se conseguissem te fazer carregar toda a responsabilidade, eles sairiam limpos da confusão que haviam provocado. Mas Deus rejeitou esse sacrifício. Sua dor não serviu para redimi-los, serviu para condená-los. Cada lágrima que você derramou se tornou evidência da crueldade deles. Cada momento de sofrimento que eles causaram se transformou em mais uma acusação no tribunal celestial. O abuso espiritual que sofreram foi disfarçado de santidade, apresentado como se fosse necessário para o bem maior, como se sua punição fosse justa e merecida. Eles até conseguiram convencer outras pessoas de que você merecia o tratamento que estava recebendo, que era para seu próprio bem, que estava sendo disciplinado por suas próprias falhas. Mas Deus viu através da fachada religiosa. Ele reconheceu o abuso espiritual mascarado de correção divina, identificou a manipulação disfarçada de amor, e em vez de aceitar o sacrifício da sua reputação para cobrir os pecados deles, ele transformou sua dor em evidência incontestável contra eles. Sua resistência durante o período de abuso não apenas provou sua inocência, mas também documentou a culpa deles. Cada tentativa de quebrar seu espírito, cada esforço para fazer você aceitar culpa que não era sua, cada momento em que tentaram convencê-lo de que merecia o sofrimento que estavam causando, tudo isso ficou registrado como prova da natureza manipuladora e abusiva deles. O cordeiro sacrificial que eles ofereceram foi rejeitado pelo altar celestial, e agora eles descobrirão que se tornaram o próprio sacrifício que será oferecido no altar da justiça divina. A estratégia deles era simples e cruel: construir a própria reputação, destruindo a sua. Eles sabiam que precisavam de uma vítima para se estabelecerem como heróis da narrativa, precisavam de um vilão para poderem desempenhar o papel de salvadores. E você foi escolhido para ser o sacrifício no altar da ambição deles. Cada mentira que espalharam sobre você foi cuidadosamente calculada para elevar a imagem deles. Cada detalhe distorcido da sua história foi usado como degrau na escada que eles estavam construindo para subir socialmente. Manipularam a opinião pública com uma precisão cirúrgica, pintando-se como vítimas da sua suposta maldade, enquanto colhiam simpatia e apoio. Mas Deus está revertendo essa dinâmica completamente. A mesma opinião pública que eles manipularam para te destruir
será a testemunha da sua vindicação. As mesmas pessoas que foram convencidas a acreditar nas mentiras sobre você serão as que presenciarão a exposição da verdade sobre eles. O processo de reversão já começou nos bastidores espirituais. As fundações das mentiras que construíram sobre você estão rachando. As contradições nas histórias que contaram estão se tornando evidentes. As máscaras que usaram para esconder suas verdadeiras intenções estão começando a escorregar. Deus não está apenas limpando seu nome, Ele está reescrevendo toda a narrativa. Está transformando você de vilão em herói, de acusado em vindicado, de rejeitado em escolhido. E o mais irônico de tudo, aqueles que pensavam que haviam construído suas reputações sobre os escombros da sua, descobrirão que construíram castelos na areia. O colapso público das mentiras que criaram será tão dramático quanto foi a construção delas. A reversão divina não será sutil nem privada. Será pública, inegável e permanente. Todos que foram testemunhas da sua humilhação serão testemunhas da sua exaltação. O céu nunca foi neutro na sua situação. Desde o primeiro momento em que a injustiça foi cometida contra você, as forças celestiais se posicionaram a seu favor. Mas havia uma estratégia divina no aparente atraso. Deus estava esperando que a balança da justiça acumulasse peso suficiente para que, quando pendesse finalmente para o seu lado, o movimento fosse irreversível e devastador para seus oponentes. Cada dia adicional de sofrimento que você enfrentou foi mais peso sendo colocado no seu lado da balança celestial. Cada nova mentira contada sobre você, cada tentativa adicional de destruir sua credibilidade, cada momento extra de humilhação que suportou, tudo isso estava sendo meticulosamente pesado e medido nos céus. A estratégia divina era simples: deixar que eles cometessem injustiças suficientes para que não houvesse possibilidade de contestação quando a justiça finalmente se manifestasse. Permitir que o peso da evidência contra eles se tornasse tão esmagador que nenhuma desculpa, explicação ou tentativa de minimização pudesse funcionar. Há um momento específico no cronograma divino quando a balança atinge o ponto de não retorno. É quando o peso acumulado das injustiças se torna tão grande que o pêndulo da justiça não apenas se move, mas se move com uma força devastadora e irreversível. Esse momento chegou. O peso acumulado durante todos esses meses ou anos de silêncio celestial atingiu a massa crítica necessária. A balança está prestes a pender, com uma força que surpreenderá até mesmo você, que estava esperando por justiça. O impacto será inegável, porque o peso das evidências acumuladas é incontestável. A manifestação da justiça divina será tão clara, tão pública e tão definitiva, que nem mesmo os mais céticos poderão negar que uma intervenção sobrenatural aconteceu a seu favor. O céu estava apenas esperando o momento perfeito para agir com máxima eficácia. A verdadeira ameaça que você representava para eles não era quem você era no momento do ataque, mas quem você estava prestes a se tornar. Eles viram o potencial divino em você, perceberam a trajetória ascendente que Deus havia traçado para sua vida, e decidiram que precisavam te destruir antes que você chegasse ao seu destino divino. Era uma tentativa preventiva de assassinato de destino. Eles sabiam que se você alcançasse o lugar que Deus havia preparado para você, se tornaria uma ameaça existencial para o reino de mentiras que haviam construído. Sua ascensão divina automaticamente exporia as fundações falsas sobre as quais eles haviam edificado suas vidas. Por isso, não bastava apenas te manter onde você estava. Precisavam destruir sua credibilidade de forma tão completa que, mesmo quando Deus tentasse te elevar, as pessoas já tivessem formado opiniões negativas sobre você que dificultariam sua ascensão. Era uma estratégia calculada para sabotar não apenas seu presente, mas seu futuro. Mas aqui está o que eles não entenderam. Quando você tenta impedir um plano divino, você não está lutando contra uma pessoa, está lutando contra o próprio Deus. Quando tenta destruir alguém que foi escolhido para um propósito específico, você está se colocando em rota de colisão direta com a vontade celestial. A ironia é que todos os esforços para impedir sua ascensão se tornaram parte do processo da sua ascensão. Cada tentativa de destruir sua credibilidade se transformou em evidência da sua resistência e caráter. Cada momento em que tentaram te manter para baixo se tornou preparação para o salto divino que está por vir. Sua elevação iminente
Não será apenas uma reversão da humilhação que sofreram, será a refutação definitiva de todas as acusações falsas que fizeram contra você. Quando Deus o elevar publicamente, ficará claro para todos que eles estavam lutando contra a escolha divina desde o início. O erro mais fatal que cometeram foi interpretar sua misericórdia como impotência, seu silêncio como incapacidade de reagir, sua paciência como sinal de que você não tinha recursos para se defender. Confundiram força espiritual com fraqueza humana, e essa confusão custará caro. Quando você escolheu não revidar na mesma moeda, quando optou por não descer ao nível deles, quando decidiu confiar na justiça divina, em vez de buscar vingança pessoal, eles interpretaram isso como confirmação de que você era realmente fraco, de que suas acusações eram verdadeiras, de que você havia aceito a culpa que tentaram jogar sobre você. Mas sua misericórdia não foi fraqueza. Foi sabedoria espiritual. Você entendeu intuitivamente que havia forças maiores operando na situação, que existe uma justiça superior à humana, que há momentos em que a melhor estratégia é permitir que Deus lute por você em vez de lutar por si mesmo. Seu silêncio durante os ataques não foi admissão de culpa, foi confiança na vindicação divina. Não foi falta de argumentos para se defender. Foi fé de que Deus apresentaria uma defesa muito mais poderosa do que qualquer coisa que você pudesse dizer. Não foi aceitação das acusações. Foi paciência para esperar que a verdade fosse revelada no tempo certo. A misericórdia que demonstrou se tornou parte da estratégia divina a seu favor. Sua recusa em se rebaixar ao nível deles criou um contraste tão evidente que qualquer pessoa observadora podia perceber quem realmente tinha caráter na situação. Sua paciência permitiu que eles revelassem completamente sua natureza sem que você precisasse expô-los. Agora eles descobrirão que subestimar alguém que tem o favor divino é um dos erros mais perigosos que se pode cometer. A misericórdia que você demonstrou não os protegeu da justiça divina, apenas atrasou sua manifestação até o momento perfeito. A zombaria mais arrogante que fizeram foi declarar: Deus não fará nada. Riram da sua fé, escarneceram da sua confiança na justiça divina e usaram o silêncio aparente de Deus como evidência de que você havia sido abandonado pelo céu. Cada dia que passava sem intervenção divina visível era celebrado por eles como confirmação de que suas ações não teriam consequências espirituais. Onde está seu Deus agora? Perguntavam com sarcasmo. Se você realmente fosse especial, se realmente tivesse o favor divino, ele já teria agido, argumentavam. Usaram o atraso da justiça divina como combustível para mais ataques, como licença para escalarem ainda mais sua crueldade. Mas o que eles interpretaram como ausência de resposta divina era, na verdade, o processo judicial celestial em andamento. O que viram como inatividade de Deus era a preparação meticulosa da sentença divina. O atraso que zombaram como evidência de abandono celestial era, na verdade, o tempo necessário para que a punição se tornasse proporcional à magnitude das ofensas cometidas. Há uma diferença fundamental entre justiça humana e justiça divina. A humana é reativa e imediata, enquanto a divina é estratégica e definitiva. Deus não age por impulso, ele age por sabedoria. Não responde por pressão, responde por propósito. Não se manifesta por ansiedade. Se manifesta por amor perfeito ao timing certo. O atraso que eles celebraram como vitória se tornou a própria sentença deles. Cada dia adicional de aparente silêncio divino foi mais um dia de acúmulo de evidências contra eles. Cada momento extra que tiveram para zombar foi mais um momento sendo documentado no tribunal celestial. Agora, descobrirão que a justiça divina atrasada é a justiça divina amplificada. O silêncio que interpretaram como ausência estava grávido de uma resposta que será impossível de ignorar ou contestar. Seu silêncio durante todo esse período não foi passividade, foi uma estratégia legal divina em ação. No tribunal celestial, existe um princípio espiritual poderoso. Aqueles que confiam na defesa divina recebem uma representação legal celestial que é infinitamente superior a qualquer defesa que poderiam construir por si mesmos. Quando você escolheu não se defender desesperadamente, quando optou por não construir sua própria narrativa para contrabalançar as mentiras espalhadas sobre você, quando decidiu confiar no processo divino,
Em vez de tentar controlar o resultado humano, você ativou uma das leis espirituais mais poderosas, o direito à representação divina. Deus se tornou seu advogado de defesa, e isso muda completamente a natureza do caso. Não é mais você contra eles, é Deus defendendo você contra eles. Não é mais sua palavra contra a palavra deles. É a verdade divina se manifestando contra as mentiras humanas. Não é mais um conflito entre pessoas. É um conflito entre o céu e a injustiça. O tribunal espiritual funciona com evidências que vão muito além do que os olhos humanos podem ver. Enquanto eles manipulavam evidências terrenas e construíam narrativas convincentes para audiências humanas, Deus estava coletando evidências espirituais que são incontestáveis e irrefutáveis. Cada motivação real por trás de cada ação, cada intenção verdadeira escondida por trás de cada palavra, cada pensamento secreto que guiou cada decisão, tudo isso está arquivado como evidência no caso celestial. Não há possibilidade de manipulação, distorção ou encobrimento quando Deus apresenta as evidências. A estratégia de permanecer em silêncio enquanto Deus coletava evidências foi a decisão mais inteligente que você poderia ter tomado. Permitiu que a justiça divina se manifestasse em sua pureza total, sem interferência humana, sem contaminação de ego pessoal, sem mistura de vingança carnal com justiça legítima. Deus tem direitos editoriais sobre sua história, e ele está prestes a exercer esses direitos de forma dramática e pública. A narrativa que eles escreveram sobre você está sendo completamente reescrita pela perspectiva divina, e a nova versão será tão diferente da original que parecerá uma história completamente diferente sobre uma pessoa completamente diferente. Na versão deles, você era o problema, a fonte do conflito, a pessoa difícil que causava transtorno onde quer que fosse. Na versão de Deus, você é o herói que enfrentou a adversidade injusta com graça, que manteve integridade sob pressão extrema, que demonstrou caráter quando foi testado até os limites. Deus está transformando cada momento de humilhação que você enfrentou em degraus para sua exaltação pública. Cada lágrima que derramou está sendo convertida em joia na coroa da sua vindicação. Cada noite de sofrimento está sendo transformada em evidência da sua resistência espiritual extraordinária. A dor que tentaram usar para destruí-lo se tornou o combustível que Deus está usando para exaltá-lo. O isolamento que enfrentou se transformou em preparação para um destino maior. A rejeição que experimentou se converteu em proteção divina contra relacionamentos tóxicos que impediriam seu crescimento. Deus está usando sua história de sofrimento como meio para demonstrar sua capacidade de transformar tragédia em triunfo, humilhação em honra, rejeição em seleção divina. Sua vida está se tornando um testemunho vivo do poder restaurador de Deus, uma prova de que Ele pode reescrever qualquer história com um final glorioso. A transformação não será sutil nem privada. Será pública, evidente e impossível de ignorar. Todos que testemunharam sua queda presenciarão sua ressurreição. Todos que participaram da sua humilhação serão confrontados com sua exaltação. A reescrita divina da sua história será tão dramática que se tornará impossível negar que uma intervenção sobrenatural aconteceu a seu favor. A justiça divina não se satisfaz com arrependimento privado quando o dano foi público. Quando sua reputação foi atacada publicamente, quando mentiras sobre você foram espalhadas para audiências amplas, quando sua credibilidade foi destruída diante de testemunhas, Deus exige que a restituição aconteça na mesma esfera pública onde o dano foi causado. Não será suficiente que eles reconheçam privately que estavam errados sobre você. Não bastará que admitam em conversas íntimas que suas acusações eram falsas. A justiça espiritual demanda que a validação aconteça com a mesma visibilidade e alcance que tiveram as acusações originais. Deus está estabelecendo um precedente espiritual através da sua situação. Quem ataca publicamente a reputação de um escolhido divino será compelido a restaurar publicamente essa reputação. Quem espalha mentiras em audiências amplas será forçado a declarar a verdade para audiências ainda maiores. A restituição que Deus exigirá não será opcional
nem negociável. Será uma compulsão espiritual que eles não conseguirão resistir. Da mesma forma que se sentiram compelidos a atacá-lo quando estavam sob influência espiritual negativa, se sentirão compelidos a validá-lo quando estiverem sob pressão da justiça divina. Algumas pessoas serão movidas por arrependimento genuíno, outras por consequências que tornarão impossível continuar mentindo sobre você. Alguns confessarão voluntariamente, outros serão expostos involuntariamente. Mas de uma forma ou de outra, a verdade será declarada publicamente por aqueles que publicamente declararam mentiras. O equilíbrio espiritual exige essa restituição pública. Deus não permitirá que sua justiça seja satisfeita em particular quando a injustiça foi cometida em público. A validação que você receberá terá o mesmo alcance e impacto que tiveram os ataques que enfrentou, garantindo que sua reputação seja completamente restaurada diante de todos que foram testemunhas da sua humilhação. O Tribunal Celestial está prestes a emitir seu veredicto final, e você foi declarado inocente de todas as acusações. Mais do que isso, você foi declarado vítima de uma injustiça tão profunda que demanda não apenas vindicação, mas compensação divina proporcional ao dano sofrido. A intervenção de Deus na sua situação não será sutil nem questionável. Será evidente, dramática e impossível de ser atribuída à coincidência ou sorte. Será uma demonstração clara de que existe uma justiça superior operando no universo, de que há consequências espirituais para as ações humanas, de que Deus realmente defende aqueles que confiam nele. Sua história está se tornando mais do que uma vingança pessoal. Está se tornando um testemunho do caráter de Deus, uma prova de que ele não abandona aqueles que são injustamente perseguidos, uma demonstração de que a paciência na injustiça é recompensada com vindicação poderosa. A reversão que está por vir será tão completa que transformará você de vítima em vitorioso, de perseguido em exaltado, de rejeitado em celebrado. Aqueles que zombaram da sua fé presenciarão a manifestação do poder daquilo que zombaram. Aqueles que riram da sua confiança em Deus descobrirão que subestimaram gravemente o objeto da sua confiança. Caminhe com confiança nos próximos dias. Mantenha sua integridade intacta. Continue confiando no processo divino. A justiça que você esperou com tanta paciência está prestes a se manifestar de forma tão poderosa que surpreenderá até mesmo você. E quando presenciar a vindicação completa, quando ver seus acusadores sendo forçados a reconhecer publicamente sua inocência, quando observar Deus reescrevendo sua história com honra, lembre-se de compartilhar este testemunho. Sua experiência precisa encorajar outros que estão enfrentando injustiças similares. Like este vídeo se ele tocou seu coração. Comente sua própria experiência de espera pela justiça divina. Inscreva-se para mais revelações espirituais e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que Deus não esqueceu da situação dele.